E aí, cuidador 360, tudo bem com você? Meu nome é Matheus, eu sou enfermeiro e professor aqui do Portal Cuidar em Casa e hoje falaremos sobre as fases do Alzheimer. Se você ainda não é inscrito no canal do Portal Cuidar em Casa, já se inscreve e já curte o nosso vídeo. Quais são as 4 fases do Alzheimer? Existe uma fase que nós chamamos de fase pré-clínica. Essa fase antecede os sintomas do Alzheimer. Isso porque ela não vai ter nenhum sintoma aparente no paciente. Mas lá no cérebro do paciente vão ter alterações proteicas, alterações do sistema nervoso, onde pode ser identificado o Alzheimer. Então, apesar dela ser pré-clínica, ela não ter sintomatologia, como a gente fala, não ter sintoma evidente, ela ainda pode ser identificada. Então, se o paciente fizer algum exame bioquímico para avaliar essas proteínas do cérebro, para a identificação do Alzheimer, ele pode fazer. E quanto tempo antes do início dos sintomas? 15 a 20 anos. Então, se normalmente 75 anos inicia os sintomas do Alzheimer para quem tem Alzheimer, 15 a 20 anos antes já poderia ter feito o exame para identificar se o paciente tem Alzheimer ou não. Identificou o Alzheimer, diagnóstico de Alzheimer fechado, inicia um tratamento precoce. Diagnóstico precoce, tratamento precoce, melhora do paciente, ele não vai ter tanta perda cognitiva, porém o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela sempre vai ter uma piora. Não tem tratamento que acabe com o Alzheimer, não tem cura, mas estão em estudos. Certo? A próxima então é a fase inicial, é aquela fase que a gente sempre falou que é a fase leve. Ela vai dar alguns sintomas básicos, muitas vezes as pessoas não identificam essa fase logo no início, vai aparentar lá na frente, mas o paciente vai ter lapsos de memória, ele vai esquecer algum objeto, ele vai esquecer alguma coisa que acabou de falar para ele, vai às vezes tomar alguma medicação ou esquecer de pagar uma conta ou pagar de novo uma conta que ele já pagou, então pode acontecer isso. O paciente ele também pode ter alteração do humor, ele pode ter uma depressão, uma ansiedade, alteração de aprendizagem, alteração cognitiva. Isso tudo porque o Alzheimer é neurodegenerativo. Então ele vai fazer uma perda nervosa em áreas de aprendizagem, em área cognitiva, em área de fala. Então o paciente ele vai ter essas perdas mais aparentes. Falamos da leve, agora a moderada, que é aquela média, onde o paciente ele tem uma perda mais aparente, ele tem uma perda de memória mais aparente, uma perda cognitiva mais aparente, ele pode ter confusão em alguns momentos, você vai pegar uma ideia que não existe, ele pode ter alteração de humor mais evidente, ter uma depressão mais complicada, ele pode ter alteração de peso, alteração de fala, ele pode ter alteração de humor, além das depressões e ansiedades, ele pode ter uma alteração do sono, dormir muito durante o dia e à noite não dormir nada. Então ele pode alterar o ciclo biológico dele, ter a síndrome do pôr do sol, que é um sintoma do Alzheimer. Então lá para 5, 6 horas o paciente começa a ter uma confusão, alucinações, ele agita, então pode acontecer isso também. E a fase moderada é a fase onde o paciente vai ter mais tempo nela. É a fase que mais dura do Alzheimer, não tem anos específico, existem estudos que tentam mapear quanto tempo dura em média, mas a maioria fala que ela dura muito mais tempo do que as outras fases. Então é lá que fica mais evidente o Alzheimer, porque o paciente vai ter uma perda de memória maior, você vai ver que às vezes ele não consegue fazer uma atividade de vida diária, então ele não consegue se vestir corretamente, não consegue tomar um banho corretamente. Muitas vezes o cuidador ele vai precisar agir ativamente na vida daquele paciente. E aí existe a fase final ou fase avançada, onde o paciente ele vai ter uma perda muito maior do que ele teve antes. Muitas vezes ele não consegue falar porque ele teve uma alteração da fala tão grande, uma perda nervosa tão grande que ele não consegue mais falar. Uma alteração da memória onde ele não consegue ser capaz de lembrar de quase nada. Esse paciente ele provavelmente vai ser totalmente ou quase que totalmente dependente. Ele vai precisar de um cuidador praticamente para tudo, para ir para o banheiro, para se vestir, para andar com ele, senão ele será acamado. Então é um paciente que já está no seu estágio final de vida, por isso que falamos fase final do Alzheimer. Além disso, ele pode ter alteração de peso, ele pode ter disfagia, ou seja, uma alteração na musculatura orofaríngea, que ele não vai conseguir deglutir, ele não vai conseguir engolir, mastigar adequadamente. E aí, muitas vezes, a equipe médica ela vai
fala assim, não, precisa de uma sonda, precisa de uma gastrostomia. O paciente não ter uma perda de peso muito grande e ele ter pelo menos alimento para ele absorver e fazer as funções básicas dele de vida. Mas é um paciente que está na fase final de vida, então é um paciente muito mais complicado do que um paciente que tem um Alzheimer na fase moderada. Então, o paciente na fase final é onde nós mais vamos cuidar. Então, nós precisamos estar atentos a esse tipo de paciente, porque ele pode ter uma infecção, principalmente infecção do trato urinário, porque o paciente ele não vai ter controle de esfíncter, que já iniciou na fase moderada, ele pode ter uma perda de controle de esfíncter, então ele vai fazer xixi, uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, então ele vai fazer cocô nas calças. E aí você vai ter que tomar um cuidado para não gerar uma infecção do trato urinário ou uma infecção do intestino, onde esse paciente vai a óbito. Muitas vezes ele não vai a óbito pelo Alzheimer, mas as complicações geradas do Alzheimer vão levar ele a óbito. Então, uma infecção, uma pneumonia broncoaspirativa, porque ele não engoliu direito, aí foi parar um pedaço de arroz no pulmão, aí tem uma pneumonia e acaba indo a óbito. Então, acontece muito disso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque esse é o momento que o paciente pode ir a óbito a qualquer momento por conta de uma complicação gerada pelo Alzheimer, certo? Esse tema pode parecer muito difícil, mas ele não é. Entender o Alzheimer é essencial para o cuidador de idosos, profissional de enfermagem, para todo profissional de saúde que cuida de idosos. Porque é importante que você entenda o Alzheimer para poder cuidar de pessoas que têm o Alzheimer. Então eu espero que você tenha entendido esse conteúdo. Espero ver nas próximas aulas para que você entenda cada vez mais o Alzheimer, que é tão importante no cuidado ao idoso. Eu te espero nas próximas e até mais.